Muito bem, vamos voltando aqui com a resolução da primeira VA do curso de Tópicos de Macroeconomia, primeiro semestre de 2011. Nós corrigimos da outra vez até a questão 4. Vamos à questão 5 agora. Supondo o modelo de Solow em sua versão com tecnologia aumentadora de trabalho em steady state. Leia as afirmativas abaixo e marque V para as que considerares verdadeira e F para as que forem falsas na sua avaliação. Então vamos à primeira delas. A renda per capita Y minúsculo cresce ao mesmo ritmo da razão capital-trabalho K minúsculo. Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque quando a gente tem esse modelo com tecnologia aumentadora de trabalho, a variável que é constante é essa variável aqui que a gente chama de YTIL, né? Que vai ser a renda total dividido por essa unidade de trabalho efetivo. Pois bem, se a gente compara essa variável com essa aqui, que é a renda per capita, a gente vê que a diferença é a presença desse A. Ora, para esse valor aqui ser constante em steady state, significa que esse daqui tem que estar crescendo ao ritmo equivalente à soma dessas duas variáveis de baixo. Então, a renda total cresce ao ritmo N mais G, né, o ritmo de crescimento da população e o ritmo de crescimento da tecnologia. Mas se a gente pegar a renda per capita, então essa parte aqui cresce ao ritmo N mais G, o numerador cresce ao ritmo N mais G, e a população cresce ao ritmo N. Então, a renda per capita, no final das contas, cresce ao ritmo G. A mesmíssima análise se aplica ao caso da razão capital-trabalho, que também cresce ao ritmo G. Então, essa é a afirmativa verdadeira. Vamos à segunda. A razão produto por trabalhador efetivo cresce a taxa G. Então, a gente acabou de explicar que essa razão por trabalhador efetivo é constante no steady state. Então, essa é a alternativa falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Vamos à terceira, letra C. O salário W e o retorno do capital R crescem ao mesmo ritmo do progresso técnico G. Ora, vamos analisar com cuidado essa questão. A gente sabe que a renda total ela vai ser distribuída entre salários, então a taxa de salário multiplicado pela população, e remuneração ao capital, que são os dois fatores aqui. Pois bem, essa variável aqui, a gente sabe que ela cresce a taxa N mais G. Essa variável, a gente não sabe exatamente qual taxa que ela cresce, mas a gente sabe que essa aqui cresce a taxa N. No outro lado aqui, a gente sabe que essa variável aqui cresce a taxa N mais G. Ora, então parece que esse fator aqui, a gente já tem explicação para que ele cresça a taxa N mais G só pela evolução do estoque total de capital. Então, essa parte aqui pode ser muito bem constante para que a gente tenha cada um dos termos crescendo a taxa N mais G e, portanto, o resultado dela crescendo a taxa N mais G. Essa daqui a gente sabe que cresce a taxa N. Então, a gente deduz que essa daqui cresce a taxa G, para que esse termo total cresça a taxa N mais G e esse também cresça a taxa N mais G. Essa é uma resposta um pouco deduzida, né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho também. Esse é um modelo em que a tecnologia é aumentadora de trabalho. Isso significa que horas de trabalho passam a ser cada vez mais produtivas na medida que o progresso técnico, se torna mais elevado. Ora, se o trabalhador se torna mais produtivo, e a gente sabe que o salário acaba sendo afetado, na verdade não afetado, determinado pela produtividade, sua remuneração depende da sua produtividade. Na medida que A cresce, a produtividade do trabalho cresce e, portanto, a renda do trabalho também tende a crescer.
Então, essa primeira parte aqui é verdadeira. Ela cresce ao ritmo do progresso técnico G. Só que o retorno de capital, nesta tecnologia aumentadora de trabalho, não tem nenhuma razão para crescer. Na verdade, ela deve permanecer constante, porque a produtividade do capital, nesse caso, é constante. Pois bem, e a quarta e última alternativa, a D. Então, essa é falsa, né? A quarta e última alternativa, a D. A taxa de poupança S varia conforme cresce a taxa de retorno do capital. Ora, gente, essa daqui é presente de Papai Noel adiantado, né? Porque a taxa de poupança ela é determinada exogenamente. Ela não depende de nada. Ela depende de uma decisão que não está explicada no modelo. Então, portanto, essa é uma alternativa falsa. Bom, com isso nós temos a questão 5. Vamos para a questão 6. Analise e explique cuidadosamente o que representa o diagrama abaixo. Ora, vamos lá. O que a gente tem nesse diagrama? Primeiro, essa curva aqui é a função de produção, que depende da razão capital-trabalho. Esse eixo aqui, em que você tem a razão capital-trabalho, nesse eixo aqui você tem a produção total. A gente vê que na medida que a razão capital-trabalho cresce, a produção total também cresce. Pois bem, o steady state, ou estado estacionário numa economia do modelo de Solow, ele é determinado pela condição em que o estoque de capital é constante, a razão capital-trabalho é constante. E essa condição é aquela em que você tem a geração de recursos para repor a razão capital-trabalho igual à necessidade de reposição de capital-trabalho. Ora, se a taxa da população aqui cresce a um ritmo n, se a população cresce a um ritmo n e o estoque de capital tende a depreciar-se a uma taxa de depreciação d, a gente precisa ter essa compensação pelo crescimento da população e pela depreciação para que o casinho fique constante. Então, esse ponto de encontro entre essa linha reta e a curva de poupança, né, que na verdade é uma fração dessa curva da função de produção, vai ser o ponto em que o estoque de capital, a razão capital-trabalho, é constante. Pois bem, mas a história não termina aí. Da maneira como esse gráfico está desenhado, esse nível S estrela, ou seja, o nível de poupança que foi escolhido, é tal que a interseção entre essas duas linhas, o ponto de contato entre essas duas linhas, se dá no ponto em que há a maior diferença possível entre essa linha reta aqui e a função de produção. Ora, por um lado aqui a gente tem a necessidade de criação de trabalho, por outro a gente tem a produção total. Sempre que a taxa de poupança for definida, o ponto de equilíbrio vai ser um ponto sobre essa linha aqui. Mas aqui também vai ser o ponto de poupança total. Então, a diferença entre essas duas curvas, entre a linha reta e a curva maior, é o tanto que está sendo consumido pela população. Se a gente escolher um nível S tal que a distância entre essas duas curvas é máxima, a gente está falando que a diferença entre a renda per capita e a poupança per capita é máxima. Então, essa diferença máxima aqui representa o consumo per capita. O que esse diagrama representa, portanto, é que existe uma taxa de poupança tal que a diferença entre renda per capita e poupança per capita é máxima. Em outras palavras, que o consumo per capita é máximo. Então, a gente está falando nesse diagrama aqui da Golden Rule, ou a regra de ouro da decisão do cidadão. Se a sociedade escolhe poupar a esse nível aqui, ele está permitindo aos seus cidadãos uma taxa de consumo per capita mais alta possível e de uma maneira sustentada. Então, é isso que representa esse diagrama. Por fim, nós temos a última questão aqui embaixo.
Use o verso da folha para responder essa questão. A expressão abaixo representa a renda per capita de steady state na versão do modelo de solo com capital humano. Como você a interpreta? Que implicações os pesquisadores podem testar nas estatísticas dos diferentes países a partir dessa expressão? Ora, então vamos dar uma pequena, vamos fazer uma pequena avaliação aqui sobre o que essa expressão está querendo dizer. Aqui a gente tem renda per capita. Num modelo de solo em que há capital humano e que há acumulação de saber, a gente sabe que essa renda per capita vai crescer aqui ao ritmo de crescimento do progresso tecnológico. Então, essa é a primeira constatação. Esse é um modelo de solo com crescimento da renda per capita, porque há um pressuposto de que a tecnologia se expande a uma taxa G por período. Pois bem, essa é a primeira constatação. A segunda é que o nível de renda per capita vai ser tão mais alto quanto essa economia particular escolher poupar para ampliar o estoque de capital. O nível de renda per capita também vai ser tão mais baixo quanto maior for o ritmo de crescimento populacional, no sentido de que uma população que cresce muito rápido exige muito mais produção de capital para manter o seu estoque sua razão capital trabalho constante ou pelo menos crescendo a um ritmo. A outra informação que é importante a gente ver é que nessa expressão também tem aqui a letra H, representando o nível de qualificação médio do trabalhador. Então, quanto mais alto também a escolaridade ou a qualificação da força de trabalho, mais alta tende a ser a renda per capita nessa economia. Com relação à segunda parte da questão, que implicações os pesquisadores podem testar nas estatísticas dos diferentes países a partir dessa expressão? Ora, comparando a poupança, a taxa de poupança de diversas economias, os pesquisadores avaliam que da diferença entre a renda per capita dos diversos países, esse fator aqui seria capaz de explicar uma diferença de até 2 vezes a renda per capita. Então, conforme os países tenham taxa de poupança mais alta ou mais baixa, eles tendem a ter taxa de renda per capita até 2 vezes maior do que algum outro país da amostra. Com relação ao crescimento da taxa de natalidade, o crescimento da força de trabalho, a gente também consegue explicar uma boa parte da diferença na renda per capita. Aqui, no que diz respeito à qualificação da mão de obra, ela também é capaz de explicar até diferenças de 2 vezes entre os países mais ricos e os mais pobres. Mas pela avaliação empírica que foi feita sobre essa expressão, ainda sobra para os pesquisadores atribuírem a maior parte das diferenças entre renda per capita, que chegam a ser 32 vezes, os países mais ricos têm renda per capita até 32 vezes mais alta que a dos países mais pobres, sobre ainda uma grande parte dessa diferença de renda para ser explicada por diferenças no nível tecnológico e na taxa de crescimento da tecnologia em cada país. Então, a constatação a partir da avaliação empírica dessa expressão é que ainda resta um grande desafio para modelos de crescimento endógeno, ou seja, aqueles modelos que passam a tentar explicar de maneira endógena o nível e o ritmo de crescimento da tecnologia. Bom, acho que essas são as explicações. Eu desejo sorte a todos e a gente se vê. Um abraço.